Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. O assassinato de uma mãe solteira choca uma cidade do Colorado. Afinal, quem mataria uma mulher batalhadora, carinhosa com os filhos e que todo mundo gostava? O que ninguém esperava é que a investigação descobriria que ela escondia muitos segredos. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo e hoje vamos falar do caso de Paige Birgfeld. Paige Birgfeld nasceu em 27 de abril de 1973, em Atlanta, na Geórgia. Ela era filha de Suzanne e Frank Birgfeld e ela tinha um irmão chamado Craig. Existem poucas informações sobre a vida dela antes do caso, mas o que se sabe é que ela estudou na Universidade da Flórida e foi casada 2 vezes, com o Howard Bagler, de 95 até 97, e com o Robbie Dixon, de 98 a 2006. Desse último casamento, vieram 3 filhos, e após o divórcio, ela ficou com a guarda das crianças e decidiu criar elas sozinha. A família morava na cidade de Grand Junction, no Colorado, e segundo os relatos, a Paige era uma mãe, assim, excelente. Ela era carinhosa, ela era responsável e ela era muito participativa na vida dos filhos. Os relatos dizem que ela tinha vários empregos informais e ainda assim dava conta de frequentar as reuniões da escola, levar as crianças para o futebol e tudo mais. Um dos empregos era ensinar as crianças a dançarem 2 vezes por semana. Ela mesma preparava as apresentações e fazia as fantasias para os seus alunos. Outro emprego era como vendedora de utensílios de cozinha de uma empresa chamada Pampered Chef. A Paige vendia tão bem que ela chegou a ganhar uma viagem para o Caribe como recompensa. No dia 28 de junho de 2007, era uma quinta-feira, a Paige chamou uma babá e prometeu que ela voltaria mais tarde. Só que como ela estava demorando muito, os próprios filhos começaram a telefonar e deixar mensagens na caixa postal dela, mas não tiveram retorno. No sábado, a polícia ficou muito surpresa quando a Jess, que era a filha mais velha, que na época tinha 8 anos, apareceu na delegacia junto com a babá para informar o desaparecimento da mãe. No dia 30 de junho, o departamento do xerife do condado de Mesa ligou para o pai da Paige para informar o desaparecimento. Quando ele soube, ele e a esposa correram para Grand Junction. Quem também foi para lá foi o irmão dela, o Craig, para ajudar ali a cuidar dos sobrinhos. O xerife do caso foi o Stan Hilkey, e assim que ele começou a averiguar o que estava acontecendo, ele se convenceu de que a Paige não ia simplesmente fugir e abandonar os filhos dela daquele jeito. No dia 1º de julho, uma ligação para o 911 informou que havia um carro em um terreno baldio e logo ficou comprovado que esse carro era da Paige. Era um carro que estava em chamas. 911, where's your emergency? Hi, I'm at the corner of 23 and Logos, and there is a car on fire in the parking lot. E ao examinarem o veículo, a polícia percebeu que o banco do motorista foi empurrado para trás, indicando que quem estava dirigindo era alguém muito mais alto que ela, que tinha só 1,60 de altura. E após a descoberta do carro, os investigadores e voluntários começaram uma busca pela Paige nas áreas próximas. Foram encontrados alguns itens pessoais dela, como um talão de cheques e o cartão do plano de saúde, que estava a cerca de 24 quilômetros de onde o carro dela estava.
As folhas de cheque tinham sido cuidadosamente rasgadas e espalhadas por todo o local. E a polícia acreditava que a própria Paige teria feito aquilo numa tentativa de marcar o caminho por onde ela estava passando. Mais ou menos o que o João e a Maria fizeram lá na floresta. E das poucas coisas que sobraram no carro, foi encontrada uma agenda. E os amigos e familiares disseram que a Paige levava essa agenda para todo lugar que ela ia, que ela jamais deixaria esse objeto ali para trás. E examinando essa agenda, a polícia percebeu que as folhas referentes a alguns dias tinham sido arrancadas. Eram os dias 26, 27, 28 e 29, justamente o período que ela desapareceu. E aí, quando a polícia começou a coletar os depoimentos, descobriu que ela estava se encontrando com o Howard Bagler, o primeiro marido dela. Inclusive, descobriram que os dois tinham se encontrado no dia que ela desapareceu, em um local que ficava a mais ou menos 4 horas de distância ali de Grand Junction. E aí, por volta das 21 horas, a Paige ligou para o Howard, os dois conversaram, e ela disse que ligaria de novo para ele mais tarde. E aí, quando ela não retornou as ligações dele, ele tentou ligar ali para ela no outro dia, mas aí o celular dela já dava direto para a caixa postal. No sábado, ele liga para a casa da Paige e quem atende é um dos filhos dela, que contou que a mãe simplesmente não tinha aparecido desde quinta à noite. Depois disso, o Howard pega o telefone e liga agora para a polícia para informar o desaparecimento da ex-mulher. Ele foi rapidamente assim descartado como suspeito porque foi comprovado que na hora que ela desapareceu, ele estava em Denver, que é a capital do Colorado. E aí, quanto ao segundo ex-marido dela, o Rob Dixon, foi descoberto que os dois tinham um casamento bem conturbado. Eles brigavam muito, principalmente por causa de dinheiro. O Rob, ele era de uma família rica, mas ele era muito imprudente com a renda da família, tanto que ele investia milhões de dólares em negócios que eram bem arriscados e que nunca davam retorno. Em outubro de 2004, a Paige chegou a chamar a polícia e disse que o Rob tinha ameaçado matar as crianças assim que ela saísse. Where's your emergency? My husband and I were in a fight, and he was supposed to watch my children while I went to work, and he said that I would come home and find them all murdered. A polícia chegou a ir até o local, mas aparentemente eles já tinham ali se acertado e ela não prestou queixa contra ele. Em 2005, a polícia foi chamada mais uma vez. Dessa vez, ele chegou a ser preso por agressão depois que ele jogou a Paige no chão e deu um soco nela enquanto ela estava com o bebê no colo. Olha que perigo. Em setembro de 2006, os dois se divorciaram e o Rob declarou falência e acabou se mudando lá para Filadélfia. A polícia encontrou mensagens escritas pela Paige no computador dela e que davam a entender que o Rob seguia ameaçando os filhos dela, porém não foi confirmado nenhum detalhe a mais sobre isso. E apesar das histórias aí de agressão, do histórico de agressão, ficou confirmado que o Rob realmente estava na Filadélfia quando a Paige desapareceu, a mais de 3.000 quilômetros aí de distância. Um dos objetos que foi encontrado próximo ao carro foi um cartão de visitas meio suspeito. E ao cruzarem algumas informações que eles encontraram ali no computador pessoal da Paige, a polícia descobriu assim uma coisa bem chocante, que ela levava uma vida dupla. Quando ela estava ali perto da família e dos amigos, ela era essa mãe dedicada, que todos conheciam, muito batalhadora, que ela criava os filhos ali dando aula de dança, para crianças, vendendo artigos de cozinha. Porém, na realidade, a Paige tinha um espaço na internet onde ela se apresentava como Carrie. A Carrie era uma massagista erótica que cobrava até $2.500 pelos serviços dela.
que, gente, por incrível que pareça, não era um sexo, era só massagens sensuais mesmo. Porque aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma cultura aí de chamar massagista, né? Confundir aí massagista com garota de programa. Porque muitas garotas de programa se apresentavam, né? Ou se ainda apresentam como massagista. Mas nesse caso era só massagem mesmo. Só que além disso, a polícia descobriu também que durante a década de 90, né, enquanto ela estava ali tentando arrecadar dinheiro, ela tinha trabalhado como stripper em mais de uma boate lá em Denver. E nessa época ela utilizava o nome falso de Madison. Em 2005, a Paige teve a ideia de começar o próprio negócio. Ela abriu uma empresa de acompanhantes chamada Models Incorporated. E era com isso que ela pagava as contas dela. Amigos e familiares, inclusive o pai dela mesmo, não entendia direito como que a Paige conseguia manter aquela casa enorme que ela morava com os filhos, os próprios filhos, e ainda pagar as dívidas, né, deixadas pelo marido. Inclusive, a hipoteca dessa casa era de $6.000 mensalmente. Então, ela devia estar tirando uma grana boa de algum outro lugar. A Kaylee, a cunhada da Paige, ela chegou a perguntar alguma vez como que ela conseguia pagar, né, a primeira casa dela ali só com o salário de professora de dança. Eu perguntei para ela se ela estava fazendo alguma outra coisa além de ensinar dança e ela me respondeu assim com naturalidade que estava fazendo striptease. Então a mulher mandou na lata, só que ninguém acreditou. E agora a polícia também descobriu que a Paige tinha um telefone celular que era usado unicamente para esse negócio aí de massagistas dela. E passaram a investigar os clientes que ligavam para ela na noite ali que ela tinha desaparecido. Haviam 7 nomes de interesse, incluindo entre esses um homem chamado Lester Ralph Jones. O Lester era um mecânico de 55 anos e ele tinha uma ficha criminal meio grandinha, Tinha passagem por agressão, por estupro e também por sequestro. E os investigadores descobriram que ele trabalhava na Bob Scott RVs, em Grand Junction. E esse local aí de trabalho dele ficava assim, quadra com quadra, ali de onde o carro da Paige foi encontrado em chamas. E que ninguém sabia é que a Paige ela já tinha se encontrado anteriormente com o Lester. Porém, ela disse que tinha sido uma coisa meio desconfortável. E aí, quando ele tentou marcar novamente com ela, a Paige sugeriu para a amiga dela, a Carol Linderholm, para ir ali no lugar dela. Afinal, era só uma massagem. E a Carol contou, né, que ela foi até lá, mas ela sentiu um pouco de medo dele, porque ele disse assim na cara dela que ele queria sexo. Então, ela disse para ele, né, que ele deveria contratar uma outra pessoa, porque isso não ia acontecer. O Lester passou, assim, horas conversando com a Carol, e ela foi sentindo ali na conversa dele que ele era um pouco obcecado pela Paige, talvez, mas, por enquanto, né, nada que ligue ele ao caso. Os investigadores entraram em contato com o Lester no dia 5 de julho e ele resolveu se apresentar na delegacia por conta própria. Uma coisa que chamou a atenção é que o Lester ele era muito alto, ele tinha 1,85. Então ele se encaixava naquela história de que alguém tinha puxado, né, o banco do carro da Paige para trás. Ele foi interrogado por mais de 2 horas e também forneceu ali impressões digitais, DNA e até a chave do carro dele, que era uma picape Dodge branca. E um tempinho depois, a Carol Linderholm contou aos investigadores que a Paige relatou para ela que ela estava saindo aí do escritório dela quando um caminhão branco parou atrás dela e tentou bloquear o seu carro, mas que ela conseguiu ali fugir a tempo indo para frente mesmo. A polícia descobriu que a Paige ela recebeu uma série de ligações de uma pessoa desconhecida que estava ligando de um track phone, que era um telefone celular famosinho lá nos Estados Unidos, porque ele era pré-pago, né? Ele funcionava com minutos comprados.
E o tracfone específico tinha feito apenas 5 ligações na vida. E ele tinha sido ativado, gente, sabe quando? Na manhã antes do desaparecimento. E aí, durante uma busca policial na casa do Lester Jones, os investigadores encontraram umas coisas meio estranhas. Um sutiã, algumas perucas, uma lata de gasolina e também preservativos. Além disso, tinha Viagra e uma caixa de TracFone no lixo. O rastreamento da embalagem do celular mostrou que ele tinha sido comprado em um Walmart na North Avenue, em Grand Junction. A polícia obteve as imagens das câmeras de segurança da loja e viram o Lester Jones passeando no shopping, inclusive com a mesma roupa que ele tinha se apresentado à polícia. Mas ele tentou dar uma de engraçadinho, não sei, e negou que fosse ele no vídeo. E aí, com a ajuda de cães farejadores, foi descoberto o cheiro do Lester no carro da Paige, além do cheiro de um cadáver no banco de trás. E apesar disso, como as únicas evidências eram circunstanciais, as autoridades decidiram não acusar o Lester Jones de primeiro momento. Até porque, sem um corpo, o caso foi arquivado bem rapidinho. Em março de 2012, 5 anos depois, um montanhista encontrou restos mortais perto de uma ravina. As autoridades logo desconfiaram que podia ser a Paige, mas fizeram um teste de DNA para confirmar. E era ela mesmo. E eles ainda conseguiram encontrar uma corda e também fita adesiva que estava ali no corpo. E como só restavam só os ossos, não foi possível dizer a causa da morte. Em novembro de 2014, o Lester foi preso e acusado de sequestro e assassinato em primeiro e segundo grau. Os julgamentos começaram em julho de 2016, 9 anos após o desaparecimento, e segundo os promotores, o motivo do crime foi a frustração do Lester ao tentar marcar um encontro ali com a Paige, porém uma outra mulher, ter ido no lugar dela. E além do depoimento dos familiares da Paige, a principal testemunha de acusação foi a ex-mulher do Lester, a Lisa Nancy. A Lisa estava tentando se separar dele faz um tempo, mas ele era aquela coisa, O homem, ele não aceitava. Uma noite, ele seguiu a Lisa e o homem que ela estava ali se envolvendo e deu um tiro de raspão nele. E tudo isso com ela tendo uma ordem de restrição contra o Lester. E em menos de um mês depois, ele apareceu assim na frente da casa dela, obrigou ela a entrar no carro com ele. E aí, segundo a Lisa, assim que saímos da cidade, olhei para ele e disse: "O que vamos fazer?" Ele olhou para mim e disse: "Eu vou matar você." Surpreendentemente, ela conseguiu escapar e o Lester Jones foi preso por sequestro e agressão sexual. E aí, no caso da Paige, a defesa alegou que o Lester, apesar de ter cometido vários erros durante a vida, ele não tinha motivos para matar a Paige e que tinha outros suspeitos ali na lista, atrás dele. Para piorar, o próprio Lester não prestou depoimento, ele não foi, mas quem foi a esposa dele atual. E ela disse que na época das primeiras eliminações, o mecânico tentou tirar a própria vida quando a polícia ali tinha começado a investigar ele ainda. Ela também o reconheceu nas filmagens dele lá na câmera do Walmart, comprando o tal do TracFone. Bom, falando do julgamento, ele levou, 22 dias. Porém, ele foi anulado porque o júri não conseguiu chegar num veredito. Os promotores entraram com uma nova ação e aí foi feito um novo julgamento que começou em novembro de 2016, apenas 10 semanas após o primeiro julgamento. E a estratégia da acusação foi ouvir o primeiro júri para focar nas coisas que eles tinham considerado mais importantes. Esse novo julgamento terminou justamente no Natal de 2016 e o júri demorou 4 dias para retornar com o veredito. No final, o Lester Jones foi considerado culpado em todas as acusações.
A sentença foi de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Lester segue preso ainda hoje na Fremont Correctional Facility, na cidade de Cannon City, no Colorado. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição da pauta vão estar na descrição. Se você gosta do nosso trabalho, se você gostou desse episódio, você pode sempre ajudar a gente a crescer seguindo a gente nas redes sociais, através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd, e é também por lá que você pode mandar sugestões de casos para a gente. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de só R$1 por mês. Ou, se preferir, você pode doar qualquer valor através da chave Pix podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.